Ok, acho que já está bom por aí. Daí para frente é tudo igual. É filho do filho do filho do filho do filho do filho até terminar. Então assim, qual é o sentido desse texto tá aí? Essa é a primeira questão que paira na situação do Gênesis. Bom, o primeiro sentido é o fato da própria história de Adão. Adão saiu do Éden, teve Caim e Abel, Gênesis 4, que a gente leu. A gente percebeu que Gênesis 4 é um texto atemporal, ou seja, os eventos não estão listados em uma ordem cronológica absoluta ali com os dados certinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, é um texto sem dimensão de tempo. Até porque se tivesse dimensão de tempo, Caim, assim que terminou de pecar, saiu, já se casou, teve filho. Não é esse o contexto. O texto de fato é atemporal. Ele mostra uma cadeia de eventos históricos num limite grande de tempo que a gente não sabe qual é. Quando a gente entra em Gênesis 5, a partir daí é uma lista de filhos. O foco é Adão e todos os seus descendentes. Algumas perguntas a gente podia fazer para esse texto. A primeira delas é a seguinte: quando a gente olha para a Bíblia tem, assim como na história do mundo, uma referência bastante similar na maneira como o ser humano dividiu a história. Por exemplo, se a gente pegar os livros de história geral, que a gente usa na escola, e a gente for olhar os capítulos dos livros de história geral, normalmente o primeiro capítulo do livro de história geral qual é? Livro de história geral. Qual é o primeiro capítulo dele? Qualquer livro de história geral. Pré-história. Esse normalmente é o primeiro capítulo da grande maioria dos livros de história geral. Okay? Não de história do Brasil, mas quando você pega história geral, normalmente o primeiro capítulo é assim. E a pergunta é, por que chama pré-história? Ou seja, por que você põe no texto de história essa referência, pré-história? Oi? O que quer dizer pré-história? Antes da história. Portanto, se eu estou falando que é antes da história, significa que não é o quê? A história. Porque se fosse história, chamava história. Se eu estou chamando de pré-história, é porque veio antes da história. Portanto, não é história, é historinha. Entre aspas, o historinha. Ou seja, eu não tenho registro, eu não tenho comprovação, eu tenho só uma hipótese. Uma baita hipótese. Deve ter sido assim, pode ter sido assim, mas pode simplesmente não ter ocorrido nada disso. Por isso chama pré-história. Mas está nos livros de história. E quando a gente estuda isso no ensino fundamental, no final do ensino fundamental ou no início do médio, via de regra, raramente algum professor, exceto se for uma escola confessional, e mesmo se for confessional, não é em qualquer uma, vão dizer que aquele capítulo de pré-história não é história. Ele é passado com o mesmo rigor e com a mesma abordagem como todos os demais capítulos da história, como se aquilo fosse um fato. Embora o próprio título já diga, não é um fato, é uma hipótese. A Bíblia também é assim. A Bíblia ela tem uma parte dela que é história e uma parte dela que é pré-história. Então, se eu fosse olhar a Bíblia à luz da referência história, o que a gente tem é mais ou menos isso que está aí no gráfico. Ou seja, eu tenho uma referência dentro desse elemento textual que está antes do fenômeno, portanto pré, e uma que está depois do gráfico, depois do alinhamento do eixo do gráfico, que é o que eu chamo de história. Quando a gente diz que tem uma parte que é antes da história e uma parte que é história, quando eu vou voltando à história, ou seja, eu vou retrocedendo o processo histórico, imagina que eu chegue aqui, nesse ponto aqui, ok? Quando eu chego nesse ponto estrutural aqui, eu deveria ter, de alguma maneira, a intersecção entre a história e a pré-história, ou seja, o último registro e a primeira ausência. Se eu fosse imaginar uma história linear, como o tempo é linear, a história deveria ser assim. O curioso é que quando a gente vai para a história geral, essa linearidade não aparece. Ou seja, se eu pego a pré-história como ela está nos livros e a história como ela está registrada, quando eu chego no último momento da história registrada e vou buscar o próximo evento da pré-história, o salto é abissal. Ele é assim, astronomicamente grande.
principalmente se eu considerar a estrutura temporal. Por exemplo, se a gente pega os livros clássicos, qual o tempo de duração da pré-história? Põe na conta aí uns par deles. Cada um põe o número que quiser, já é pré-história. Os números clássicos quais são? Se eu pego a história humana, especificamente a história humana, o clássico da história vai me apontar algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de anos, se muito, na pré-história atual, no modelo pré-histórico atual. Se eu fosse pegar o modelo pré-histórico de quando eu comecei a estudar, esse número beirava os 100 milhões, entre 20 a 100 milhões. Ele foi sendo reduzido ao longo do tempo, e aí ele foi reduzido no lado da história humana e foi aumentado no lado da história animal, da história vegetal. Então, no mesmo tempo que você foi reduzindo aqui, ele foi aumentando na outra ponta. É mais ou menos isso que aconteceu ao longo do tempo com as teorias novas ou com as abordagens novas teóricas. Portanto, se eu fosse pontuar isso no gráfico e fosse tentar juntar isso que é a história, então, por exemplo, se eu pego a história geral como está nos livros, como é que os historiadores refletem a história? Eles vão me apontar esse número que está aqui. Então, se eu pegar o número de cima, eles vão me dizer que a história tem a ver com esse modelo da história de cima, iria até mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, de 3.300 a 3.500 anos antes de Cristo, que é a história registrada. E esses são os historiadores que a gente chama de historiadores liberais. Eles botam para baixo do tapete um bocado de coisa assim que pode gerar dúvida, eles desconsideram e vão somando no tempo, chegam a 3.500 anos. Os historiadores mais radicais, que são aqueles mais metódicos com o que encontram, ou metódicos com a forma de se fazer conta na história passada, chegam a um número semelhante a esse que está aqui embaixo, entre 2.200 a 2.400 a.C. Independente do que a gente pegue como referência, vamos pegar o pior dos mundos, tá? Os historiadores liberais, com o pior dos números, 3.500 anos antes de Cristo. Com mais 2014 depois de Cristo, qual é o tempo total da história registrada? 5.514 anos. Bom, maravilha, isso é um bocado de anos, é ano pra caramba. Mas quando eu olho isso à luz da pré-história, eu tenho um problema, porque a pré-história me aponta do lado de lá da curva, ou seja, fora desse gráfico, um número muito maior, que é um número gigantesco, que é esse aqui. E eu vou pegar o melhor dos mundos, 1 milhão de anos. Não vou pegar o pior dos mundos, 2 ou 20 ou 100. Vou pegar o melhor dos mundos, 1 milhão de anos antes. Bom, a primeira pergunta que qualquer um faria se fosse aplicar método científico a isso aqui é: ok, eu tenho 5.000 anos de história registrada, 5.500 anos de história registrada, contra 1 milhão de anos de história sem registro. A primeira inferência básica para isso aqui é: por quê? Por que eu só tenho 5.000 anos de história registrada se eu tenho 1 milhão de anos de história de existência? Essa é uma pergunta primária do fenômeno. A segunda coisa decorrente dessa pergunta é: bom, se a resposta for é porque a escrita e a capacidade cerebral humana só evoluiu a partir de um determinado recorte que está há 5.000 anos atrás, então eu estou automaticamente inferindo que durante esses 1 milhão de anos aqui, o ser humano foi um completo imbecil. Exatamente. Ele foi um completo imbecil e num salto de qualificação assim, do nada, porque não tem um processo evolutivo para a escrita e para a estrutura, ele aparece. Porque a escrita aparece junto com a civilização egípcia. E ao mesmo tempo que aparece escrita, já aparece toda aquela capacitação de construir pirâmides e tudo que você vê na arquitetura egípcia. Cálculo, geometria, etc. Não vem só escrita, vem tudo isso junto. E num passe de mágica. Ou seja, eu tinha um completo imbecil por 1 milhão de anos e tenho um sujeito absurdamente capaz num salto de qualidade que aparece do nada. E começa. Porque se fosse no mínimo um processo encadeado de evolução, eu teria a evolução tecnológica junto com a evolução da escrita. Mas a escrita já aparece elaborada, porque os hieróglifos são hiper elaborados, são ideogramas. Então ideogramas é o que os chineses usam até hoje. Então já aparece hiper elaborado, e além de hiper elaborado, ainda aparece com toda a noção de estrutura. Tem alguma coisa que não está colando nessa estrutura. Outra coisa curiosa é que quando você olha o desenho da história geral,
Até aqui, ou seja, até o marco zero, até o ponto de interrogação aqui, o ponto de intersecção aqui, a gente tem nomes, tem referências, tem datas, tem eventos. Um dia depois desse marco zero, sumiu todo mundo. Eu não tenho nomes, não tenho filiação, eu não tenho paternidade, eu não tenho nenhuma referência. Acabou, sumiu. O que é outra coisa curiosa no desenho. Além dessa coisa curiosa no desenho, de eu ter esse sumiço, esse apagão de referência para cima, tudo aquilo que eu encontro que sustenta a tese desse lado de cá, não traz nenhuma referência. Até porque não tem registro. Então eu encontro, entre aspas, homens de Cro-Magnon, Neandertal, etc. Encontro várias referências dessa natureza na abordagem dos modelos teóricos da evolução. Qualquer certificação de quem seja, parentesco, convivência, etc. Ou seja, todos esses achados que montaram esses ditos homens pré-históricos, todos eles são achados isolados, ou seja, não são comunitários. Você não acha uma comunidade numa escavação, onde você encontra 2, 3, 4 sujeitos em convivência daquele mesmo grupo e daquela mesma natureza. Você encontra um crânio aqui, um braço ali com uma queixada, uma coisa do gênero, o outro lá na outra ponta, mas nenhum deles vivendo em sociedade ou tendo qualquer tipo de ação comunitária. O que é bastante esquisito se eu considerar que o tempo nosso de história oscila aí na casa dos 5.000 anos, e que no mínimo eu teria que encontrar sujeitos na casa dos 10.000, ou dos 11, ou dos 15, ou dos 20.000 anos presentes nesse contexto, mas não encontro. E aí os poucos registros que eu encontro, eu dato esses registros de 1 milhão. Mas tudo que está no intervalo entre o 1 milhão e os 5.000 eu não acho. O que também é bastante curioso, né? Parece que teve um recorte seletivo na história dos corpos, na história dos esqueletos, que só sobraram para eu achar os esqueletos acima de 1 milhão. Os esqueletos abaixo de 1 milhão, ou seja, os esqueletos abaixo de 100 mil ou abaixo de 50 mil, parece que sumiram no mapa. Tem alguma coisa esquizoide aí? Bom, se a Bíblia também tem um desenho de pré-história, a Bíblia também está presa ao mesmo fenômeno, ou seja, assim como a história geral vai chegar aí perto de 5.000 anos, a Bíblia vai passar pelo mesmo registro, porque a Bíblia é um livro escrito 1.500 anos antes de Cristo. Portanto, ela está presa ao mesmo fenômeno ao descrever os seus fatos. Todo esse texto que a gente está lendo, de Gênesis 1 até 5, e na realidade até o capítulo 10 de Gênesis, todos esses textos são o que a gente chama na Bíblia de pré-história. Você vai procurar em tudo que é lugar do mundo que você quiser escavar, e não há nada, absolutamente nada, anterior ao capítulo 10 de Gênesis. Nada mesmo. Portanto, eu também tenho o mesmo problema que a história na pré-história e história bíblicas. Bom, se eu tenho esses mesmos problemas, a pergunta é, em que eles diferem então? Se eu estou chutando uma hipótese no modelo pré-histórico, então a Bíblia também é um baita chute no modelo, enquanto eu falo de pré-história bíblica. Afinal de contas, dá para imaginar alguém vivendo 930 anos? Dá para imaginar alguém tendo filho aos 130? O que faz isso ser? A gente perguntar que é verdade, que as pessoas não veem tudo isso. Essa é a grande e excelente pergunta ao desenho bíblico, já que eu estou dando tiros do lado de cá dizendo que não tem sustentação no modelo da evolução, e não tem mesmo, no sentido lógico do termo, não estou nem falando no termo no sentido científico ou religioso da questão, mas não é lógico o termo da aplicação cientificista que aplica a evolução como referência. Bom, a Bíblia sofre do mesmo mal. Afinal de contas, eu estou dizendo que esses dois sujeitos vieram do paraíso, foram criados por Deus, e eu não vi foto disso, não encontrei o tal paraíso, sequer tenho condições de afirmar que viveriam eternamente, e pior, ainda tem essas idades malucas soltas aqui no texto. Portanto, se eu fosse olhar como um cético para dentro do fenômeno bíblico, eu teria as mesmas crises que tem o sujeito que crê na Bíblia olhando para o modelo evolutivo. Bom, vamos parar para imaginar algumas coisas. A gente pontuou, e isso estava até certa forma bem claro no desenho, de que esse marco zero que está aqui
não tem um salto contínuo entre o modelo anterior para o modelo que passa depois do gráfico. Ou seja, eu tenho elementos aqui atrás no gráfico e de repente do nada aparecem elementos depois do gráfico. Mas eu não tenho os elementos de passagem. Em que a Bíblia é diferente dos relatos da história geral? Uma primeira coisa curiosa do desenho bíblico é: se a Bíblia for verdadeira, concorda comigo que ela teria que ter uma história contínua, do Gênesis até hoje? Independente se eu tenho os achados paleontológicos ou arqueológicos do Gênesis, ou se eu não os tenha, a história, pelo menos descrita, se foi o mesmo autor que descreveu o resto da Bíblia, a história da pré-história bíblica, se o autor é o mesmo, deveria ter um contínuo, um elemento de referência sem perda. Então essa é a primeira coisa interessante do fenômeno. Segundo, se foi essa a referência e essa referência for contínua, o que eu teria que encontrar? Os nomes dos sujeitos de passagem. Então imagina que eu estou no ano 5500, voltando à história contínua, ou 3500 a.C. O ano 3501, que seria o primeiro ano da pré-história, eu teria que encontrar o que na Bíblia? Os nomes dos sujeitos do 501, do 502, do 503, do 504, do 505 e assim por diante. Afinal de contas, o sujeito que está vivendo no 499, no 498 a.C. são filhos de alguém, não nasceram de nada. E se eles estão na história, eles deveriam referenciar quem são seus pais. E aí eu teria uma história de fluxo contínuo. Okay? Se eu quisesse definir uma história de fluxo contínuo, mesmo que eu não tivesse os registros, eu teria que no mínimo ter as referências de passagem. Aí eu teria uma continuidade. O curioso quando a gente olha para o Gênesis, particularmente o capítulo 4, capítulo 5 e o 10 de Gênesis, que falam de genealogias, é que ao dizerem sobre genealogias, o que eles acabam trazendo para a gente? Uma referência hipotética de como a história teria sido. Vamos lá para Gênesis 10. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Lê para mim aí os 5 textos de Gênesis 10. Os 5 primeiros textos. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiros. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifash e Togar. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Pitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Alguém está com a Bíblia na linguagem de hoje, hein? Oi? Então, enquanto você acha aí, vamos pensar uma coisa aqui. Tem alguma diferença entre essa lista e esses nomes de filhos e a lista de Adão? Diferença em que sentido? Vocês leram os textos. Tem alguma diferença entre elas? Tem as idades. Uma tem as idades, a outra não. Bom, essa é uma diferença interessante para alguém que está fazendo pesquisa de interpretação de um mesmo livro, cujo autor é o mesmo. Se eu fosse a Gênesis 4, lá tem uma lista de nomes também? Vou lembrar de Gênesis. Gênesis 4 é esse que está aí no quadro. Adão gerou quem? Gerou Abel e gerou também Caim. Caim matou Abel, portanto a linhagem parou. Mas Caim tem uma listinha. E aparece lá a listinha dos filhos de Caim, que é essa referência que a gente tem aqui. Então, se eu olhasse os filhos de Caim, o que eu vou ter ali na referência... Opa, apertei demais. Ok, backup. A referência dos filhos de Caim são essas aqui. Então você tem a listinha dos descendentes dele. Enoque, Irad, Melel, Matusalel, Lameque, Tubal-Caim, Naamá, Jubal e Jabal. Essa aqui também é uma lista diferente da lista de Gênesis 5. A lista de Gênesis 4 também não aparece com idades, só tem a lista.
Bom, se eu lembro que o texto de Gênesis 4 é um texto atemporal, faz sentido não ter as idades, porque ele não tem nenhuma referência temporal em Gênesis 4. Só diz que Adão e Eva saíram do jardim, depois diz que Abel e Caim ofereceram sacrifício, mas não diz quanto eles já tinham de idade quando foram oferecer sacrifício, nem quanto de idade Caim tinha quando casou e nem as idades do sujeito que nasceu. Apenas a lista de que ele teve descendentes. E o foco dessa lista não está nem nos descendentes de Caim, está em duas coisas que precisavam aparecer no texto. A primeira delas é o sujeito que no meio do caminho chega lá e diz o seguinte: já que disseram que Caim vai ser vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 77. Então a referência, que é o caso de Lameque, que é esse sujeito que está aqui no fim, é para mostrar que em 1, 2, 3, 4, 5 gerações a decadência humana estava a tal ponto do sujeito bater no peito para dizer isso. Eu vou matar mais gente para ser vingado melhor. Ou seja, zombar de Deus frontalmente, em 5 gerações. E mais do que isso, mostrar que aqueles elementos que a gente tinha na história, metal, instrumentos musicais, etc., tiveram criadores. E esses criadores vieram da descendência de Caim. O artífice do cobre, o artífice do ferro, esses sujeitos vieram da descendência de Caim. Então, a ênfase na genealogia de Caim não está na sequência dos filhos em termos de idade ou tempo, mas naquilo que eles fizeram. Esse é o enfoque daquela genealogia. Porém, quando eu chego na genealogia de Adão, o enfoque muda. Ou seja, quando eu vou lá para a historinha de Adão e vai aparecer os filhos dele, a partir da morte de Abel e da separação com Caim, o primeiro filho que aparece na lista é um tal de Sete, quando Adão tinha 130 anos. E a ênfase ali recai sobre a idade quando Adão o teve e sobre o que Sete era, um filho à sua imagem e semelhança, porque Caim não foi. Tampouco os descendentes de Caim foram. Mas nasceu um filho de Adão que esse sim decidiu seguir os caminhos de Adão. E esse que foi o primeiro que decide a seguir os caminhos de Adão, recebe o nome de Sete. A partir daí você tem os demais filhos que vão aparecendo. Então Sete tinha 105 anos, quando gerou a Enos e assim por diante, e o texto vai seguindo o fluxo das idades. A pergunta que a gente podia fazer para esse texto, além dessa visão geral, é: ok, o autor dos textos é o mesmo. Eu até entendo o não relato das idades em Gênesis 4. Mas qual o sentido de eu não ter o relato das idades em Gênesis 10? Se até Gênesis 9 eu tenho todas as referências de idade listadas no texto. Quantos anos Noé tinha quando gerou seus filhos? Quantos anos Noé tinha quando o dilúvio caiu sobre a terra? Quantos anos ele tinha quando as águas pairaram? Eu tenho todas as referências de forma etária, de forma cronológica, listadas até Gênesis 9. Quando chega em Gênesis 10, o autor muda a forma de relatar e passa a relatar os filhos sem as idades. E a pergunta é: por quê, se o autor é o mesmo? Poderia perguntar isso de diversas formas. Por exemplo, o que é mais fácil Moisés lembrar? As idades de quem vive mais perto dele ou de quem vive mais longe? Em tese, de quem vive mais perto. Quem está mais perto? Gênesis 5 ou Gênesis 10? Gênesis 10 está muito mais perto, seria mais fácil de lembrar. No entanto, ele é rigoroso em lembrar as idades de quem está em Gênesis 5, mas não se preocupa, não dá a mínima em lembrar as idades de quem está em Gênesis 10. E essa é outra pergunta curiosa no texto. Mas o texto de Gênesis 10 começa com uma referência interessante. Bom, mas essa sequência quem deu foi gente depois também, né? Quem elabora essa sequência é Moisés, e quem revela a Moisés essa história é Deus. Até porque Moisés não viveu a história. Era essa mesmo? Oi? Os capítulos estavam nessa sequência mesmo? Sim, Gênesis é essa sequência. Os capítulos só dividiram para facilitar a leitura. Então a ordem dos textos é essa. Para mim, o que chama atenção é que é meio louco esse jeito de escrever a história, porque a história se contradiz com a Bíblia várias vezes. Só que ela mesmo, de certa forma, divide o cristianismo, porque ela divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, ela assume isso como data. É meio louco quando a gente aprende aqui, né? Por exemplo, os lugares, vamos colocar aí, do lado do Japão, por exemplo, as culturas, você aprende assim. Sim, aprende assim. Como antes e depois de Cristo? Sim. Então, ao mesmo Porque tempo que a história... eles não aprendiam assim até a globalização, até a ocidentalização. Enquanto não havia acesso do mundo oriental ao mundo ocidental,
Ou seja, você tinha literalmente a separação desses dois mundos. Eles viviam no seu calendário a parte de tudo que acontecia no resto do mundo. A partir do momento que começaram as cruzadas, lá no período medieval, que você começa a ter as incursões ao mundo oriental, dali para frente há uma correlação entre esses mundos, mesmo que ainda não haja globalização, mas há o conhecimento de que existem coisas por lá de cá. Agora, depois que você passa esse período e globaliza-se o mundo, se você for ao Japão, o calendário é o mesmo que o nosso. Se você for à China, o calendário é o mesmo que o nosso. A única diferença é que lá eles têm também um calendário religioso, que é o calendário chinês e o calendário japonês. Mas é um calendário religioso, não é o calendário civil. Se você perguntar que dia vira o ano no Japão, é o mesmo que vira aqui. Perguntar que dia vira o ano na China, é o mesmo que vira aqui. Se perguntar em Israel, é o mesmo que vira aqui. A despeito de Israel ter um calendário religioso sequencial milenar, o processo de calendário civil é o calendário do mundo, que é o calendário cristão. Mas não é muito engraçado isso? É contraditório isso. Primeiro você diz, ó, tá tudo errado aí pra falar no cristianismo. É contraditório. Mas ó, eu vou dividir a história em antes e depois. É contraditório. É que não foram eles que dividiram a história assim. Quem dividiu a história assim foi o cristianismo medieval. Sim, porque no absolutismo medieval, quem dominava o mundo? A Europa. E quem dominava a Europa? O bispo de Roma, a igreja. Quando Gregório fez o calendário e dividiu o calendário em antes e depois de Cristo, a igreja dominava a Europa e a Europa dominava o mundo. Portanto, todo mundo seguiu o quê? Aquele calendário. Os únicos povos que não seguiam esse calendário eram os povos orientais extremos. Daí o motivo das cruzadas. As cruzadas vão ao Oriente, vão a toda a região extrema para tentar convertê-los ao cristianismo à força, ou matá-los caso não se convertessem. Esse era o desenho. As cruzadas foram isso. Portanto, há uma influência bastante grande lá. Hoje o motivo é comercial. Não dá para você ter dois calendários no mundo. Como é que você conversa? Como é que você integra os sistemas de computadores do mundo inteiro? Não dá, você tem que adotar um padrão só. E aí o padrão é aquele que foi mais forte. O padrão maior do mundo era esse, e esse foi o padrão adotado. Então não tem, a relação é comercial hoje, não é nem questão de religiosa ou não, é comercial. Agora, é contraditório? Sim, é contraditório. Bastante contraditório. Agora, independente dessa contradição, o curioso desse texto é, se você começar a ler o texto de Gênesis 10, como é que ele inicia o texto? Descendência de Sem, Cão e Jafé. Descendências de Sem, Cão e Jafé. Mas qual é o primeiro verso, o primeiro e o segundo verso? Esses são os filhos de Noé quando? Nasceu depois do dilúvio. Que nasceram depois do dilúvio. Portanto, há um recorte nessa história. Qual é o recorte para essa descendência? É o dilúvio. Qual é o recorte para a descendência de Adão? Vai lá para os 3 últimos versos da genealogia de Adão, capítulo 5. Mas é possível que Sem, Cão e Jafé tenham tido filhos antes do dilúvio e eles não quiseram entrar na arca? Não há nenhuma referência disso na Bíblia. Eu acho difícil. Muito difícil. Só por que eles falavam vários livros, você viu tudo num bloco só? Essa é uma outra coisa curiosa, que vai aparecer só no capítulo 11. No 10 não tinha. A saída dele do jardim do Éden, né? Lá no capítulo 3. Não, final do capítulo 5, desculpa. Não, do 5. Os 3 últimos capítulos, os 3 últimos versos do capítulo 5. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Então como é que termina a genealogia de Adão? Com que sujeito? Noé. Com Noé. Aí nós temos um hiato na história, que é o capítulo 6, 7, 8 e 9, que é o dilúvio. Aí volta a Gênesis 10 e pega a genealogia de quem? De Noé, que é onde a genealogia de Adão parou. Então, se eu fosse olhar essa história, o que a gente tem nessa história é isso aqui. Ou seja, eu tenho em relação à descrição histórica dos sujeitos da genealogia de Noé, da genealogia de Adão, essa sequência aqui. Então a gente vai até Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. E aí, gerando Noé, esse tem mais 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Aqui encerra o desenho histórico. Quando encerra esse desenho histórico, vai vir as cenas do dilúvio. Bom, o que aconteceu com o dilúvio? Acabou com tudo e qualquer chance de conhecimento físico. Quem sobrou do dilúvio? Noé e Jafé. Noé, seus 3 filhos e as esposas de cada um dos 4.
todo o restante que existia antes fez o quê? Matar borrão. Apagou tudo. Na verdade, o pai de Noé também falou. Não. O pai de Noé morreu um pouco antes do dilúvio e o avô de Noé morreu no ano do dilúvio, um pouquinho antes do dilúvio cair. Coisa de algumas semanas. Até os 3, quantos anos passaram? Oi? Até os 3 ali, Jafé, 100. Até de 100 Cão e Jafé? É. Noé tinha 500 anos quando os 3 nasceram. Não, mas desde Adão até ali tem um número. Ah, sim. Desde Adão até ali a gente consegue calcular. Como é que você calcula isso? Aí você vai somando a idade. Simples. Você soma a idade ou soma a diferença? Adão tinha 130, nasceu 7. 7 tinha 105, nasceu Enos. Se eu somar as diferenças, eu tenho um calendário, não tem? 130 mais 105 mais 90 e assim vai. Se eu somar todas as diferenças, ou seja, a idade de cada pai quando o filho nasceu, eu tenho a idade do quê? No final da conta. A idade da Terra até quando? Até o dilúvio. Portanto, o que Moisés nos deu de presente, que não precisava dar depois do dilúvio, foi o quê? A história que não estava registrada. Ou seja, ele só montou o calendário daquilo que se perdeu. Porque o que não se perdeu não precisava desse calendário, bastava ir aonde? Nos livros de história. Ele guardou as idades, porque guardando as idades ele tem o quê? Como é que começa o capítulo 5? Olha o título dele. O título não, o primeiro e segundo verso dele. No dia em que Deus criou o homem, Esse é o livro da descendência de Adão, desde o dia que Deus criou o homem. Portanto, em que dia eu estou quando começa o capítulo 5? Eu estou no dia 6 da criação. Literalmente é. Então vamos lá. Se é o livro da genealogia de Adão, contado desde o dia em que Adão foi criado, que dia Adão foi criado? No 6º dia da criação. O primeiro dia foi a luz, depois a sequência, então chegamos lá no 6º dia. Então do 6º dia para frente é a genealogia de Adão. Do dia 1 do dilúvio para frente é a genealogia de quem? De Noé. Lembra que eu falei de ponto zero? A história bíblica é uma história relatada da criação até o dilúvio e do dilúvio até hoje sem interrupção. Diferente da pré-história, que eu tenho um salto e não sei quando começou e nem quando passou, de pré-história para história, a pré-história bíblica, além de ser sequencial, Moisés se aventura num negócio que é maluco, que é dar nome aos sujeitos que estão na pré-história. Não tem homem de Neandertal sem nome, não, tem nome dos sujeitos. Adão, Sete, Enos e assim vai. Além de ele dar nome das idades, além de das idades, dá o tempo sequencial da história, sem interrupção, de todos esses sujeitos, do primeiro até o dia que o dilúvio caiu. Agora, não seria interessante perguntar, se eu olhasse para a pré-história secular e não para a bíblica, que evento maluco foi esse que fez apagar toda a história que existia antes da história geral e que apagou a intersecção entre a história geral e a pré-história na história dos livros, como a gente lê lá na Evolução? A Pangeia depois se dividiu tudo. Sim, a Pangeia é o que simplesmente causou a divisão dos estruturais. Mas a Pangeia, ela está antes da existência humana. A Pangeia, nós estamos falando de um modelo que existiu quando? Dentro da era glacial, portanto não tinha seres humanos lá. A Pangeia, ela é o evento anterior. O ser humano surge em que lugar? Bem depois da Pangeia. A Pangeia, nós estamos falando de 150 milhões de anos atrás. O ser humano, nós estamos falando de 1 milhão de anos atrás. Portanto, ele é bem depois da Pangeia. Então, que evento apagou? E aí não é nem a questão de que evento apagou a era glacial para a Pangeia atual. É que evento apagou a existência humana pré-histórica e fez aparecer a existência humana histórica. Porque apagou, simplesmente não tem registros de seres humanos da pré-história. Eu tenho um ou outro registro perdido no mundo, mas assim, considerando que a gente tem seres humanos na quantidade que tem hoje, esses registros são tão esporádicos que dá a impressão de que existiram 3 ou 4 seres humanos na Terra. Se eu somar todas as ossadas que foram atribuídas à pré-história, quem quiser visitar, tem alguns similares disso no Museu de Nova York, no Museu de Washington. Se você for olhar e contar, literalmente, conta todos os esqueletos que estão lá.
listados como ossadas sequenciais, não vai passar de 30 sujeitos ao longo de 200 anos de paleontologia. E desses 30 sujeitos, 50% deles já foram descartados como peças de macaco e não seres humanos. Estão lá para efeito de registro histórico de que aquilo foi um dia contado como um ser humano pré-histórico, mas depois foi descartado porque era de fato um esqueleto de um macaco. Vai sobrar lá uns 10 que ainda se tem dúvida. Ou seja, é como se a história inteira de 1 milhão de anos se reduziu a 10 fragmentos de esqueleto, porque não tem nenhum completo. Aliás, nem crânio completo tem. Esse é o desenho da pré-história. E o pessoal jura de pé junto que é verdade. A Bíblia faz o inverso. Ela me dá nome, sobrenome, SIC, RG, de todo mundo. Me diz onde os sujeitos moravam, quais eram os nomes deles, e portanto eu posso fazer o quê? Ir à história geral e verificar se esses nomes estão lá. E se eu conseguir varrer a história geral até o ponto de intersecção, significa que quando o sujeito que está aqui, no ponto zero de intersecção, ou seja, Noé, que foi o que cruzou a porta do dilúvio, e ele conta qual era o nome do pai dele, a pergunta, dá para acreditar que Noé sabia o nome do pai dele? Então, se eu encontro o registro histórico até aqui, dá para acreditar que o próximo da cadeia seja verdadeiro? E que o bisavô também ele saiba o nome? E que talvez, com um pouquinho mais de memória, saiba do tataravô também? É essa a proposta que a Bíblia está fazendo. Então, se eu olhasse isso à luz do registro, eu tenho essas coisas que começam a ficar interessantes no desenho. Mas não são só essas. É o fato de que isso tem datas também. Tem referências. Então, se eu continuar olhando esse calendário, ou seja, se eu continuar abordando essa mesma referência, eu vou ver algumas coisas curiosas. Por exemplo, essa que está aí. De que o tempo de convivência entre esses sujeitos é astronomicamente grande. Porque eles viviam bastante. Então, quando um nascia lá pela 4ª geração, todas as gerações anteriores ainda estavam vivas. E aí, se você vê essa lista observando a referência de quem está mais aqui no fim da cadeia, tipo Lameque, Noé como referência, ou Matusalém, você vai perceber que quando Matusalém nasce, quem está vivo ainda? Não, como assim? Adão está vivo ainda. Então, quando eu começo a olhar essas referências, eu começo a perceber que o contato desses sujeitos uns com os outros foram grandes. Há um tempo de convivência grande entre eles. E, portanto, a história de Adão, pelo menos até Matusalém, foi contada de forma direta, sem gerações de interrupção. E ela passa para Lameque sem interrupção. O primeiro sujeito que não conheceu os anteriores é Noé. Então, todos os anteriores, ou seja, até o pai de Noé, todos conheceram até Adão. De Noé para frente é que tem os primeiros que não conheceram Adão. Os filhos dos 3, né? Oi? Os filhos dos 3 ali que não conheceram. Sim, Noé, Sem, Cão e Jafé não conheceram nem Adão e nem Sete. Mas conheceram quem? Cainã, Maalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Que conheceram quem? Adão. Portanto, a história para Noé chegou em primeira mão. É como se meu pai estivesse contando a história do meu avô que eu não conheci. No caso, eu conheci, mas se eu não tivesse conhecido. Ou seja, é uma história que passou em primeira mão. Portanto, sem lapso de tempo. Logo, a história de Adão passa o dilúvio em primeira mão. Os primeiros sujeitos que vão receber a história do dilúvio em segunda mão, quem são eles? Os filhos de Sem, Cão e Jafé. Porque até Sem, Cão e Jafé é primeira mão, porque Sem, Cão e Jafé conheceram Lameque e conheceram Metusalém. Portanto, para eles também chegou em primeira mão. Isso é o primeiro fato interessante que a gente começa a olhar do registro histórico bíblico. Ela é uma história que tem um nível de prospecção muito forte. Ela foi passada com gerações vivas. Moisés conhecia até Noé, né? Moisés não, Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, portanto ele nem sonhou em conhecer Noé. Ele viveu depois de Noé alguma coisa perto de 1000 anos, 850 para ser mais preciso. Ou seja, Noé já tinha batido com as 10 faz tempo. Quando Noé passou do dilúvio, ele já tinha quase 600. Ele morreu com 600 e poucas. Moisés não chegou nem perto de conhecê-lo.
Descendentes de? É difícil o nome dessa geração nem tudo de Adão. Bom. Né? Aonde eu encontro essa descendência que foi até Moisés? De 100. Estes são os filhos de quem? De Sem, Cão e Jafé, que nasceram depois do dilúvio. Moisés é descendente de um desses três. Por que Moisés é chamado de povo semita? Ou os israelitas são chamados de semitas? São filhos de quem? De Sem. É de Sem que vem Abraão, que vem Isaac, que vem Jacó, que vem os filhos dele, que é o povo de Israel. Portanto, Moisés é descendente desses povos, filhos de Sem. Portanto, até Sem, que é filho de Noé, eu tenho ininterruptamente todo o povo do quê? De Israel. Agora pergunta, o povo de Israel é nação extinta? Não, é nação viva. Eu posso viajar daqui e ir lá para Jerusalém, e quem eu vou encontrar lá? O povo de Israel. E eles ainda têm a sua genealogia. Todos os registros arqueológicos, genealógicos, eles mantêm até hoje. Por quê? Porque é uma nação viva, ela não teve interrupção. Eles sabem de que tribo eles são? Conhecem as suas tribos, seus descendentes, suas estruturas, todos eles guardam. Portanto, exatamente, se eu posso pegar o povo de Israel de hoje e fazer o quê? Regressão histórica, histórica mesmo. Até onde? Até Abraão. Até Sem. Se eu chego até Abraão, eu cheguei até quem? Cheguei até Sem. Portanto, eu consigo história ininterrupta depois do dilúvio, de Sem, filho de Noé, até hoje. Pergunta, dá para perguntar para Sem quem era o pai dele? Não. Dá. Para a história, né? Eu posso perguntar para Sem quem era o pai dele? Posso. O pai de Sem é Noé. Dá para perguntar para Noé quem era o pai dele? Dá. O pai de Noé é Lameque. Dá para perguntar para Lameque quem é o pai dele? Dá. É Matusalém. Portanto, a passagem da pré-história bíblica para a história, ela é transparente. Não tem marco zero de intersecção direta. Ela é contínua a história. O marco zero é até onde eu encontro o último achado arqueológico. Mas não é até onde eu encontro o primeiro registro histórico. O primeiro registro histórico que eu tenho da descendência de Abraão é Adão. Eu não tenho o registro arqueológico de Adão, mas eu tenho o registro histórico de Adão em Abraão, em Sem. E vivo até hoje, como registro histórico. Só isso já seria motivo suficiente, independente de fé religiosa, para acreditar no quê? Na historicidade da Bíblia. Porque não há nenhum livro com esse grau de historicidade no mundo. Nenhum mesmo. O mais perto disso que a gente encontra está nos épicos babilônicos ou nos épicos egípcios, que são os povos também mais antigos da Terra, além dos hebreus. Se eu vou ao povo babilônico, eu encontro lá um épico de Gilgamesh. Esse épico de Gilgamesh é um relato histórico dos reis babilônicos, dos reis sumérios. E é curioso porque o primeiro item do épico de Gilgamesh, contando a história dos reis sumérios e descrevendo seus reis, começa assim: essa é a lista de reis sumérios antes que ocorresse o dilúvio. E aí começa a lista. Antes do dilúvio? É. Então já era uma nação antes do Egito. A Babilônia, no épico de Gilgamesh, relata os reis sumérios antediluvianos. A Babilônia. Bom, se ela está relatando os reis sumérios antes que houvesse o dilúvio, significa o quê? Que os reis sumérios vieram de descendentes de onde? Do dilúvio. Assim como a lista de... Bom, é fácil descobrir isso? Sim. É só a gente olhar a tabelinha dos descendentes de Noé, para ver se nessa lista dos descendentes de Noé tem os sujeitos de onde? De antes do dilúvio. Dá uma olhada na lista de Noé e continua de onde você tinha parado em Gênesis 10. Verso 5. Estes repartiram as nações Sim. de suas terras. Você parou no 5, vai para frente. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Havilá, Sabtá, Ramá e Sibá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush. Gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Que mais? Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Segue.
O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinar. Sinar. Beleza. Eu tenho na linguagem de hoje já vai direto. A tua linguagem vai dizer direto os reinos. Que você está com a linguagem de hoje, dá para ler. Depois do dilúvio, esse povo aqui, né? Sim. Nimrod nasceu depois do dilúvio, é a terceira geração. Tá, mas isso diz que tem uma lista de reis antes do dilúvio. Sim. A pergunta é, se eles têm uma lista de reis sumérios antes do dilúvio, de onde eles pegaram essa lista? Bom. Basta eu descobrir quem é o fundador do reino babilônico. Bom, acabamos de ler. Quem fundou o reino babilônico? Nimrod. Nimrod fundou o reino babilônico, fundou o reino acadiano, fundou o reino assírio, cuja capital era Nínive. Portanto, eu já encontrei o pai da civilização desses três reinos. Se eu voltar a esses três reinos, ou seja, vou na arqueologia e procuro na arqueologia quem é o fundador desses três reinos, o que eu vou encontrar? Ou o que eu deveria encontrar? Se a Bíblia estiver certa, quem deveria encontrar lá? Nimrod. Curiosamente, se você vai às escavações de Nínive atuais, o que você vai encontrar nos rodapés dos alicerces da construção de Nínive? Fundada por Nimrod, o grande caçador. E cada tijolo tinha que estar escrito o nome dele, né? Os alicerces tinham lá do seu fundador. Se eu vou aos templos de Nínive, está lá. Templo construído por Nimrod, o grande caçador. Ué, mas quem entrou na arca não foi só na época dele? Sim, Sem, Cão e Jafé. Nimrod é filho de Cão, é descendente de Cão, é neto de Cão. Ele é filho de Cush, que é filho de Cão. Portanto, é descendente de Cão. Ou seja, Cão, o terceiro filho de Noé, gerou na terceira geração Nimrod, que é o fundador do Império Babilônico, do Império Ninivita, do Império Assírio, do Império Acadiano. Lembra quem assistiu aí o Escorpião Rei? O Acadiano, o negão? Então é parte desse desenho. Quando você olha essa estrutura, o que você está vendo? Todos esses povos tinham que origem? Um mesmo sujeito, Noé, e três sujeitos, Sem, Cão e Jafé. Portanto, se eles fossem relatar os seus antecedentes, eles teriam que ter pego isso de onde? Dos seus parentes. Quando você pega a lista do épico de Gilgamesh, o que você percebe? Vários dos nomes que estão lá têm radicais semelhantes aos da descendência de Adão, embora não sejam os mesmos sujeitos da descendência de Adão. Por quê? Na descendência de Adão só estão relatados aqueles que serviram a Deus e não os que não serviram. Quando eles pegam o épico de Gilgamesh e relatam os seus reis antediluvianos, eles não buscam na sua ascendência quem? Os servidores de Deus, eles buscam outros nomes. Só que quando você olha as idades no épico de Gilgamesh, é curioso, porque as idades dizem assim: reinou na terra por 400 anos, reinou em Babilônia por 350 anos. As referências que aparecem lá são semelhantes às de Adão, no relatório da descendência de Adão, ou seja, essas pessoas viviam um bocado, porque o tempo de reinado deles já era superior a 300 ou 400 anos. Isso é o tempo de reinado, fora o tempo de vida. A lista de reis babilônicos e vai até a lista das descendências últimas. A lista dos babilônicos termina com um sujeito chamado Adapa, que é a derivativa no acadiano ou no sumério antigo para Adão, o primeiro dos seus reis. Eles consideram Adão? Eles colocam como Adapa o nome, não como Adão, que é uma transliteração do nome Adão para a língua babilônica. E eles consideram Adão como tendo sido o primeiro rei? Eles colocam como sendo o primeiro rei. E a história que eles contam desse sujeito é que era um sujeito que tinha a imortalidade e que, por uma desavença com os deuses, e aí eles relatam qual é o deus. Esse deus é uma serpente com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante àquela que está no Apocalipse. O conflito desse sujeito com Deus levou à aceitação dessa divindade, que é essa serpente, que às vezes é retratada como um dragão, às vezes como uma serpente com 7 cabeças. E essa serpente leva esse sujeito Adapa ao julgamento, que é condenado pelo Deus e esse Deus expulsa esse ser Adapa do seu paraíso para viver agora como um mortal entre os homens, e daí ele passa a ser o primeiro governante da Terra. Não é a mesma história do Éden relatada em outra cultura? A cultura pagã babilônica. Então, se eu começo a juntar esses textos, a história começa a ficar mais interessante de olhar, porque eu tenho outras referências fora da Bíblia que remontam à mesma história. Esse Gilgamesh é um mural? É um épico,
Não é um pergaminho, é um tablete de madeira, um tablete de barro da estrutura de reis babilônicos. Então dá para entender que esse povo, Noé, os filhos dele, foram os escolhidos e tal, mesmo assim, como é que eles se perderam de toda essa... O problema é que Jafé e Cão geraram filhos e descendentes que se afastaram de Deus outra vez. Nimrod é o sujeito que construiu a Torre de Babel, do capítulo 11. Bom, se Adão, que veio diretamente de Deus, se perdeu. Se o primeiro filho de Adão, que já vinha direto da geração de Deus, se perdeu, que foi Caim, imagina o resto que está aqui na frente. Então esse é o problema. O ser humano se afasta de Deus e aí cria todos os seus conceitos deturpados da mesma história. Quanto mais próximo da história de Adão, mais próximas são as histórias. Quanto mais distante da história de Adão, mais divergentes são as histórias. Então, se você pegar as histórias comuns do período do época de Gilgamesh, ou do período inicial da história, ou seja, 2000 anos, 2500 anos, 2300 anos antes de Cristo, as histórias são todas muito parecidas. Quanto mais longe você vai chegando desse calendário, e mais perto do nascimento de Jesus, mais discrepantes são as histórias. Nos nossos dias, as histórias são tão discrepantes que eu chego a dizer que Deus não existe. Só foi aumentando a distância entre as histórias, entre os relatos. Sim, para um único funil. Sim. A Bíblia não se interessa com isso. Ela só relata o quê? Os lugares. Por quê? A Bíblia só está interessada com o conflito entre o bem e o mal e não com o conflito entre as pessoas. O Velho Testamento é hebraico, né? O Velho Testamento todinho é hebreu. Então ele só se preocupa com o que acontece ao redor do povo hebreu e como as nações que atacaram o povo hebreu fizeram isso. Mas ele não se preocupa em contar a história do mundo, ele se preocupa em contar a história do povo de Deus, de Adão até hoje. A Bíblia tem só esse foco, ela não é um livro de história, ela é um livro de história do povo de Deus. Diferente de um livro de história geral. A história você pegaria de contar a história dele. A Bíblia só usaria o contexto. Exatamente. Aonde a Bíblia conta a história do mundo? Quando eu chego em Daniel. Ali a Bíblia se obriga a contar a história do mundo, por quê? Porque o mundo inteiro se volta contra Deus. E aí sim ela se volta para contar a história. Ali ela descreve o reino grego, o reino romano, o reino medo-persa, as estruturas do reino medieval. Ali ela se preocupa em descrever a história. Por quê? Porque o mundo inteiro mudou de lado. Enquanto isso não acontece, o foco está no povo de Deus vivendo na Terra. Por isso que eles são um pouquinho assim, né? Porque a Sim. gente guarda Sim. o arco deles. Sim. Exatamente. Nós somos o quê? Descendentes deles? Sei lá. Na realidade não, né? Não. Nós somos depois de Cristo, portanto, gentios que se converteram ao cristianismo. Não somos do povo de Israel. Estamos fora desse desenho. Eu não entendi bem a questão. Por que Lameque aparece ali? Ele é descendente de Caim. Não, Lameque aqui é um Lameque de Adão, não é o Lameque de Caim. Tem dois Lameques na Bíblia. Ah, tá. Nossa, Como tem dois Enoques, tem três Enoques. Tem nomes que são parecidos, né? Ou iguais em alguns casos. Ok? Detalhe mais um pouquinho da história. Se eu somasse, então fizesse aquilo que o Cleiton, Que eu pedi no começo. exatamente, e fosse ver todas as idades, bom, a partir de Adão, se eu somasse todas as idades, quando caiu o dilúvio? Então, somando tudo isso, é aquela data que está ali embaixo, que é 1656. Essa é a data do dilúvio. 1656 a.C. 1656 de Adão. De Adão até o dilúvio. De Adão ao dilúvio, 1656 anos correram. Ou e se eu fizesse o contrário? Vou lá quando Jesus nasceu, pego a civilização israelita e começo a contar o contrário. Pai do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, até chegar em 100. E até chegar no dilúvio. Quantos anos passaram? Então, de Cristo até o dilúvio, são 2.342 anos antes de Cristo. Ou seja, o dilúvio bíblico aconteceu 2.348 anos antes de Cristo. E de Adão até o dilúvio foram 1656. Se eu somar os dois, o que eu tenho? Somando. Lembra? 7. Dilúvio é pré-história. Depois do dilúvio é história. Então, antes do dilúvio correram 1656 anos. Depois do dilúvio até o ano zero, que é o ano do nascimento de Jesus, 2.348. Portanto, 4.004 anos correram de história antes de Cristo. Mais 2014, nós estamos em que ano? 6.000 e... é só somar, 6.018. Ok? Essa é a nossa história.
O mais interessante disso não é nem somar a história. O mais curioso disso, sabe o que é? É você lembrar daquilo que estava no primeiro gráfico, quando eu mostrei a pré-história dos livros de história. Os historiadores liberais dizem que a história vai de 3.000 a 3.500 antes de Cristo. E os radicais? Algo entre 2.200 a 2.400 antes de Cristo. Quando é que foi o dilúvio? 2.348. Portanto, o que teria apagado toda a história anterior? Se eu olho os livros de história geral, eles são convergentes com a Bíblia. Porque a Bíblia diz, o que apagou a história geral, ou seja, o que apagou todo o registro anterior, foi o dilúvio. Eu vou à história geral e as datas batem. As datas que a história geral me apresentam, onde não há mais registro anterior, curiosamente são as datas que a Bíblia apresenta de quando ocorreu o dilúvio. Logo, a história geral e a história bíblica são conformes, absolutamente aderentes. Diferente da pré-história dos livros. A pré-história dos livros não é aderente à história geral. Ainda assim, consta dos livros. A história bíblica não só é aderente, como bate na vírgula as datas. E não só é aderente nas datas, mas também é aderente nos nomes. Porque os nomes relatados das gerações antes do dilúvio estão presentes na história geral, quando eu busco os elementos arqueológicos. Até porque a Bíblia também é um elemento arqueológico. E se eu for pegar as civilizações antigas, esses nomes estão lá. O nome de Nimrod está numa civilização viva. E uma civilização viva de que data? 2.000 anos antes de Cristo. E o único livro que relatava esse texto era a Bíblia. Até a gente achar a cidade de Nínive. Como que a história descreve esse apagão? Ela não descreve. Ela não sabe o que é. Ela põe para baixo do tapete e não comenta. Ela simplesmente fala, eles não registraram. Eles não deixaram nenhum registro. Ok, eu até consigo entender eles não terem deixado nenhum registro porque não sabiam escrever, se essa for a desculpa. Agora, eu não consigo entender como é que eles não deixaram nenhum registro fóssil. Ou seja, cadê os sujeitos que viveram nesse período? Viraram petróleo. Se eu estou falando em dilúvio, tudo bem, mas se eu estou falando na história geral, que fala em pré-história contínua, para onde foram os seres humanos? Que eles não tenham deixado nada escrito, eu até consigo aceitar, de que eles não sabiam escrever, que é a proposta da evolução. Agora, que eles não tenham morrido e deixado o registro fóssil, ou seja, não tem nenhum esqueletinho para contar a história, isso eu não consigo aceitar. Não cabe na minha cabeça, por mais que eu queira ser complacente com o fenômeno. Ao contrário, a Bíblia me dá um evento absolutamente sequencial, com datas e nomes, fatos comprováveis, elementos pesquisáveis na história. Eu vou à história e encontro os elementos lá, continuo olhando a cadeia dos descendentes e acho todos eles referenciados lá. Não importa para que lado eu olho, ou seja, se eu olho para os descendentes de Jafé, ou se eu olho para os descendentes de Cão, ou se eu olho para os que estão vivos, que é a coluna do meio ali, que são os filhos de Sem, Abraão, até Israel de hoje. Qualquer um desses povos que eu olho sustenta a história. A história geral os descreve com nome, onde estavam, que lugar habitaram. Ou seja, se eu quiser de fato entrar na história e olhar para esses fenômenos de maneira mais diretiva, estão todos lá. É só pegar a história dos povos. Se eu vou lá para o Oriente e vou varrer esses povos que vivem aqui, eu vou encontrar todos eles lá, toda a referência de Israel presente lá, todas as estruturas descritas da história bíblica lá. Ou seja, é muito sólido esse registro aqui para ser simplesmente um chute. Porque ele não é sólido só nos textos, ele é sólido nos achados. Estão presentes nessas civilizações. Ou seja, se eu for aqui para Bagdá, que é a antiga Babilônia, e for pesquisar lá todos os referenciais, estão lá. Se eu for aqui para o norte e pesquisar a região de Nínive, estão lá, no que é o Iraque de hoje. Se eu vier aqui para Israel, que é um povo vivo desde o tempo de Sem, está lá o registro. Se eu venho aqui para as ilhas gregas, que ela disse ali, de repartiram entre si as ilhas das nações, quando eu vou pesquisar a história do povo grego, o que eu descubro? O pai da civilização grega é um tal de Javã. E aquela terra era conhecida, pelo menos até o tempo dos hebreus, como terra de Javã. Tanto é que se abrir Daniel, capítulo 7, capítulo 8, o registro que vai estar lá no capítulo 8 e no capítulo 7 é terra de Javã, e não Grécia. Só que as Bíblias de hoje já trazem Grécia, porque todo mundo sabe que a Grécia também é conhecida na história como terra de Javã, e Javã é um descendente de Jafé. Então assim,
São referências sólidas no mundo arqueológico que apontam para a convalidação dos textos que a Bíblia já tinha apresentado há muito tempo atrás. Os gregos então deveriam ser bem pontuais sobre então, né? Que é a parte de... Sim. Sim. Dá uma mitologia de lá, as loucuras... A mitologia vem toda desse mundo aqui, que é o mundo pagão. Por que Deus tirou Noé daqui, dessa regiãozinha aqui, e falou, vai para a terra da tua parentela, e subiu aqui, passou a cadeia de montanhas, desceu aqui do lado de Padã Arã, até chegar aqui em Canaã e entrou na terra prometida, que era para ele. Aí depois tem fome, ele resolve vir aqui para o Egito com a família dele, aí não volta depois que termina a fome. Oi? Desculpa, Abraão. E vem para cá e volta para cá. Não, Abraão não volta, fica aqui no Egito. Aí do Egito eles se tornam escravos. Aí Deus tira com Moisés esse povo de lá, traz aqui a península no Sinai aí embaixo, devolve todas as referências, mandamentos, maná, etc. Manda construir um santuário, leva esse povo de volta até aqui a entrada de Canaã, que era a terra que ele tinha prometido para Abraão. O Sinai fica na Arábia Saudita hoje? O Sinai fica aqui, nessa região aqui, o que hoje é a Arábia Saudita. Todo esse trajeto, toda essa intenção de Deus tirar o povo dele do paganismo e trazer aqui para um lugar onde não havia mais paganismo, era para quê? Para eles não se contaminarem com o paganismo. Só que eles insistiam em ceder ao paganismo. Aí começaram a se casar com pessoas pagãs, trouxeram seus templos para dentro de Israel. O resultado? Decadência. Esse é o nome. Então, cada fase da história é Deus tentando recuperar aquilo que o povo se perdeu. Até hoje. Então, essa historinha de Gênesis, na realidade, é mais do que só 2 listinhas de nomes. Aí está presente toda a fundamentação histórica do modelo atual. E é o único livro no mundo que conta essa história de forma completa. Não há nenhum outro livro de história que tenha isso, em qualquer parte do mundo atual. E aí, se a gente quisesse brincar com isso ainda mais, é só verificar as descendências que estão lá nesses registros, que é o resto dessa historinha. Então, se for as referências arqueológicas, é isso que a gente vai encontrar. De um lado aqui, peguei 3 delas, né? Do lado aqui você tem Javã, que é a terra da Grécia. Aqui você tem Nimrod, que é Babel e reino assírio. Aqui você tem Misraim, que é o reino do Egito. Quando eu vou à história desses povos, eu encontro todas essas referências lá. E ainda tem mais esses aqui que têm o mesmo nome até hoje. Canaã, Fenícia e Sidom têm nomes assim até os dias de hoje. Essas terras continuam com esses mesmos nomes, com essas mesmas referências. O curioso é que se você for para essa civilização aqui, que é a chinesa, você também vai encontrar referências dessa história. De um dilúvio, né? Sim, não só de um dilúvio, mas a própria referência nos ideogramas chineses. Todos os ideogramas chineses contam a história do que a gente conhece como modelo adâmico. Então, se você pegar os desenhos lá da história chinesa, esses referenciais que a gente tem aí na história chinesa, todos eles pontuam parte dessa história do dilúvio. Por exemplo, pegar lá só para referência histórica, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele não importou. Misraim é um que aparece na genealogia, né? Oi? Misraim. Misraim é descendente de Cão. Tá? É que eu tenho uma imagem aqui que ele não carregou. Nessa história dos ideogramas que estão ali, tá? Só para a gente pegar isso como referência, se você pegar alguns ideogramas chineses, tem alguns deles que são muito curiosos. Tem um livro que eu tinha posto aqui, mas não carregou a imagem para o iPad. Tem um livro chamado The History of Genesis, que é um livro de um linguista que estava fazendo pesquisa sobre os ideogramas chineses para um processo de tese doutoral do trabalho dele. E aí ele começou a se deparar com os ideogramas e ele reparou que os ideogramas chamavam a atenção para uma história que ele conhecia de infância. Depois que ele terminou o trabalho dele, que tinha a ver com a parte secular do trabalho, ele resolveu escrever um livro, que é esse livro que conta a história do Gênesis presente nos ideogramas chineses. Porque o que ele começou a perceber? Os nomes atrelados aos ideogramas e a historinha que construiu o ideograma eram histórias do Gênesis. Como, por exemplo, se fosse pegar a palavra inundação, é um barco com 8 pessoas dentro. O ideograma é isso. E aí você ia perguntar a história do ideograma, o que eles contavam? É porque um dia a civilização chinesa passou por um processo de extinção, os deuses foram benevolentes, chamando um dos pais chineses
pedindo a ele que construísse um barco, colocasse sua família dentro e uma porção de animais. Eles sobreviveram a essa imensa inundação, e isso deu origem à civilização moderna chinesa que conhecemos hoje. Entenda por hoje, ali, lá naquele início dos ideogramas. Tá? Hoje, entenda 4.000 anos atrás. Então, quando você vai pesquisando os ideogramas, cada um desses ideogramas mais antigos tem referência a uma das historinhas de Gênesis 1 a 10. Ele falou, como é que pode? Ou essa civilização é conforme a todas as demais, ou seja, convergem para a mesma origem, ou então, num salto de ilusão, todas as demais civilizações contaram a mesma história. O que ele percebe? Na realidade, parece que as civilizações se afunilam para a história do Gênesis. E aí ele retrata isso no estudo da linguística chinesa. Ou seja, foi um acidente de percurso. Ele estava estudando uma coisa e descobriu outra, dentro do desenho. Até o paganismo, né? Sim. Mesmo Sim. apesar de... Se você for ao modelo de paganismo, então é só olhar aqui. A origem do Egito. Você perguntou dos maçons, olha eles aí. Esse aqui é o livro da história maçom. Onde remonta a história maçom? O pai da maçonaria, o pai histórico da maçonaria, Misraim. Civilização egípcia. Descendente de Noé. Se você for olhar as divindades da estrutura atrás da maçonaria, você também vai encontrar referências históricas que apontam para aquela direção. Esse aqui, por exemplo, é uma das referências daquela época, dentro das divindades constantes do Egito. E assim vai. Se a gente continuasse pesquisando essa história, para onde a gente caminhasse, vai esbarrar na mesma história do Gênesis. Ou seja, isso é o que está por trás aí de Gênesis 5 e Gênesis 10. No restante da Bíblia. O problema é assim, a partir do momento que você fundamenta isso, todo o restante da Bíblia faz sentido. Porque ele está sustentado em cima dessa história real. Ela é a parte mais difícil se você não tiver os livros de história. Se você tiver os livros de história, ela se torna uma parte simples. É mais difícil de aceitar. É mais difícil de aceitar, não de entender. De entender ela é simples, mas aceitar é difícil. Só que quando você percebe a aderência que ela tem com a história geral, ela se torna não só fácil de entender, mas fácil de aceitar. Aliás, precisa muito menos fé para acreditar nisso do que para acreditar na evolução. Porque a evolução é um tiro no escuro. Isso aqui é um tiro em um ambiente absolutamente claro e transparente. É por aí que caminha. Sim. Sim. Não é uma coisa aleatória. Você está aqui no mundo passando. Não. Não tem você sabe por que você foi criado, foi decorrendo aí uma história e tem um final. E mais do que isso, os rastros dessa história inicial estão na história. Ou seja, não é uma história que não tenha rastros, ela tem lá. As pegadas estão todas marcadas lá, bem nítidas. Diferente da evolução, que eu não encontro pegada alguma. De Gênesis 5, acho que é por aí. Mas você falou que até hoje o povo de Israel sabe a descendência até chegar a Adão? Do povo de Israel atual, eles têm a genealogia deles até 100, portanto tem até Adão. E os outros povos não, se perdeu. Os outros povos não tem mais povos vivos milenares, né? Você não tem povos vivos milenares hoje disponíveis para estudar, exceto a China. O único povo de fato antigo que você tem no mundo com história todinha registrada é o povo chinês. Nós somos os filhos de Noé, só que não guarda não, sabe? Genealogia. Sim. Israel guardou porque é uma questão religiosa. Eles acabaram guardando a sua própria história. A China também então tem possibilidade de saber? A China não tem a possibilidade de saber tudo por causa das guerras internas e da perda de alguns registros. Mas eles conseguem, eles são uma cultura milenar. O calendário deles é milenar. Tanto quanto de Israel. No 5? Não, no 10. Que a gente tem essa parte que chama atenção. A parte das línguas, né? Quando a gente for estudar o 11, isso aí vai ficar claro. Que é a história de Babel, da Torre de Babel. Mas a Torre de Babel não. Lembra que isso aí é um texto de genealogia, certo? A genealogia, ela pega o início e o fim da genealogia. A Torre de Babel está no meio do capítulo 10.
É que o capítulo 10 ele ultrapassa a Torre de Babel e vai embora. É como se você tivesse parado a história e falou, vou contar toda a história daqui para frente, depois eu volto para contar um evento que ocorreu aqui no meio, que é a Torre de Babel. Então o capítulo 11 é esse recorte. Tanto é que se você for lendo o capítulo 11, o capítulo 10 inteiro, você vai chegar até Abraão. E Abraão está 4 ou 5 capítulos para frente. Então eu só contei a lista, agora eu vou descrever a história desses sujeitos da lista. É que não tem jeito, quando você para e conta uma lista de descendentes, você ultrapassa a história. Aí você fala, bom, agora que vocês conheceram todos os personagens do livro, então agora vamos contar a historinha de cada personagem. Então capítulo 11 conta a historinha da Torre de Babel, capítulo 12 em diante vai contar a história de Abraão, etc. Até chegar em José, que é o que fecha o livro do Gênesis.